Bares, restaurantes, mercados e até mesmo lojas. Todos eles reunidos em um único ambiente descontraído e ao ar livre ou não. Nós estamos falando dos polos gastronômicos, uma tendência mundial que vem se multiplicando aqui no Brasil. No Rio em Foco, que começa agora, vamos debater o potencial desses polos e que iniciativas estão ajudando a impulsionar a criação desses empreendimentos. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe a coordenadora de comunicação, marketing e polo do Sindicato de Bares e Restaurantes, o Sindirio, Kátia Watts. A gastronomia vem passando por transformações nos últimos anos. Hoje, a cozinha brasileira é cada vez mais reconhecida. Vamos ver a matéria. Comida tipicamente brasileira: feijoada, moqueca, cocada, carne de sol e acarajé. Esses são apenas alguns dos pratos famosos e que caracterizam a diversidade cultural do país. E com uma gastronomia tão variada assim, especialistas, empresários e chefes de cozinha estão se reinventando, mostrando o que há de melhor no nosso tempero. A cozinha brasileira, ela sempre foi associada muito às refeições familiares, domésticas, e acho que muita gente demorou para perceber que ela era muito boa, que ela tem pratos sensacionais e que ela pode sim ser uma cozinha, uma gastronomia, ela pode ser uma cozinha de restaurante, uma cozinha de alto nível e de presença internacional. E esse processo tem a ver, obviamente, em primeiro lugar, com o fato de a gente ter cada vez mais cozinheiros se dedicando à cozinha brasileira, pelo fato de você ter restaurantes dedicados à cozinha brasileira e pelo fato das pessoas terem mais orgulho da diversidade regional, dos seus produtos. Eu acho que a tendência cada vez mais é que jovens chefes tratem a cozinha brasileira de um jeito natural, de um jeito cotidiano, com inteligência. Os jovens estão mais à vontade para pesquisá-la, para tentar novas possibilidades e para flertar não só com a cozinha brasileira tradicional, mas também para incorporar outros elementos que vêm de fora. É muito importante se pensar em políticas públicas, né, que favoreçam o segmento. É um segmento que representa 2,4% de economia estadual. Então é um segmento importante, é aquele que mais emprega jovens entre 18 a 24 anos, né? É um número aí consistente de empresas em todo o estado, quase 70 mil empresas. Então ele tem uma robustez, né, e uma necessidade primária por parte dos seus clientes, que isso precisa ser visto. Pensando nessa valorização da gastronomia brasileira, como isso vem sendo trabalhado pelos polos gastronômicos? Então, isso é um movimento muito interessante, porque dentro dos polos, né, nessas regiões em que na realidade se organizaram, né, tem uma estrutura institucional que dá suporte para que essas empresas ali tenham não só serviços e capacitações, mas sobretudo informação, né? E a gente percebe que, por exemplo, um dos projetos mais bonitos que acontece e de valorização da gastronomia brasileira é o incentivo ao consumo de pequenos agricultores. Isso tem sido um projeto belíssimo, que tem sido implementado em alguns dos maiores polos, né? E que é muito bacana, porque a gente leva as pessoas ao campo, né, os empresários ao campo, ele conhece o pequeno produtor, a realidade do pequeno produtor, a valorização daquele produto, né, de como ele é da terra, a sazonalidade dele. Então, essa capacitação faz com que ele não invente, às vezes, um ingrediente que é totalmente fora da sazonalidade e que faz com que o preço, às vezes, fique muito alto para ele, seja importar ou seja trazer de outro estado. E aí você acaba tendo um custo elevado, a não valorização do que está, né, disponível e ali próximo, então faz com que a economia do Rio de Janeiro os restaurantes sejam clientes dos produtores também fluminenses, então isso é uma coisa muito bacana e valoriza
né, os alimentos do estado, que eu acho que é muito, muito bacana. As feiras orgânicas acabaram também entrando nesse universo, né? Quer dizer, como você tem dentro dos polos, uma união dos empresários para algumas ações, é muito mais fácil você conversar com eles, né? E qual o perfil desses polos sediados na cidade do Rio de Janeiro? O Sindirio trabalha especificamente com os polos da cidade, né? Então, o perfil é bem diversificado. A gente tem da Zona Norte, a Zona Oeste e a Zona Sul e o Centro. São distintos, tem uns que têm uma tendência mais para o lado cultural, histórico, como é o caso do Polo Novo Rio Antigo. A gente tem o Botafogo, que tem uma coisa meio de sorro, né, carioca, muito interessante pela diversidade muito de bares, mas também de restaurantes de chefes top, né? Quer dizer, chefes conhecidos e que frequentam e que estão ali porque gostam desse mix de produtos, né? A gente tem na Zona Sul também um polo bem bares de restaurante de todo tipo. Então, assim, basicamente, eu acho que o polo é interessante pela diversidade. É um local onde você encontra desde o boteco, que você senta com a sandália havaiana à vontade, um short, toma um chopp, come um petisco, até um restaurante em que tem um serviço mais elaborado, uma comida também mais que tem elementos mais sofisticados e que acabam fazendo um custo maior. Em relação a capturar esses empresários para que eles se organizem nesses polos, como é esse processo de conscientização, de sensibilização deles? Isso é um trabalho de perseverança, né? Porque é um trabalho em que eles têm, na realidade, a gente vem trazer para eles a ideia de que não existe concorrência, que na realidade existe aqui a soma de esforços faz com que aqueles empresários unidos se mobilizem melhor na atração do seu público, mas principalmente é um fator que aí eles se surpreendem muito na boa comunicação com o poder público, através da entidade, no caso o Sindirio representa justamente os bares e restaurantes, mas também o poder público tem ali uma organização estruturada para ele poder falar melhor, né, para ele ter uma eficiência na divulgação das questões do trabalho, para ter também uma demanda mais organizada, porque aí os empresários fazem, que eu já vi, Polo Botafogo fez isso, Polo Copacabana também fez isso, o Polo Novo Rio Antigo faz muito isso, que eles organizam demandas através de um documento, tudo com ruas, tudo muito bem estruturado, e entregam para o poder público aquilo absolutamente fácil do poder. É isso, com quem eu falo, aonde está, que suporte a gente pode ter. Então, assim, é muito bom e é assim que a gente faz. Uma capacitação junto com o Sebrae, em que a gente vai apresentando essa estrutura chamada polos, que a princípio eles ficam um pouco resistentes, mas depois percebem como isso faz bem para o seu negócio. A gente vai mostrar algum desses resultados no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.